Beleza? Então vamos começar então, pessoal. Vamos começar pela lista aula 03. Vai falar sobre sistemas operacionais e o Windows 10. Na verdade aqui está um pouco misturado, vocês vão ver que tem questões de Linux também. Esse aulão de exercícios, ele é tanto para a turma Banco do Brasil quanto para a turma Polícia Civil. Então, nesse caso aqui, o pessoal da turma da Polícia Civil, principalmente, vai notar que tem exercícios de Linux que vocês não viram ainda, beleza? Mas aí a gente vai fazer uma explicação breve aqui e vai dar para vocês acompanharem também, tá? Com relação às aulas anteriores, ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma questão aí que fez em casa, que ficou na dúvida, que quer discutir? Não? Então vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Como a gente já combinou nas nossas aulas anteriores, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, até porque vai ser assim na hora da prova lá também. Tá? Então vamos combinar 2 minutos, beleza? 2 minutos para vocês pensarem na questão e aí a gente responde. Vai lá, valendo. Oi? Nas aulas ainda não, mas ela está na lista de vocês. E aí? As prioridades que ele lista aqui pra gente: baixo, abaixo do normal, acima do normal, máximo e tempo real. A prioridade que não existe, né, no gerenciador de tarefas é a prioridade máximo, tá? Ele tem as prioridades baixo, abaixo do normal, acima do normal e tempo real. Aqui ele quis fazer uma confusãozinha, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui como é que é. Vou ver se eu vou lembrar aqui onde é que fica. Esqueci isso. Talento. Sim, mas tem uma opção que ele mostra aqui também. Aqui, ó, definir prioridade. Então, ó, se vocês vierem aqui na aba detalhes, lá no seu gerenciador de tarefas, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Lá na aba detalhes, você clica com o botão direito em algum dos processos e ele vai listar para vocês aqui, ó, definir prioridade. E aí tem as prioridades que aparecem lá. Então eu tenho prioridade baixa, abaixo do normal, normal, acima do normal, alta e tempo real. Lá ele coloca pra gente a prioridade máxima, né? Não existe prioridade máxima no rol aqui, beleza? Então o que não é máximo aqui é gabarito. Beleza? Vamos lá, próxima questão aí, mais 2 minutinhos para vocês pensarem. Quem souber já responde.
Pode falar. Essa da prioridade eu sei porque eu tinha um servidor de um jogo, aí eu fui colocar em tempo real, porque estava dando 10 para as pessoas que eles lá estavam usando esse jogo. É um jogo que eu tô. Não aguenta, né? Não é. Na época era Pentium 4, ele era muito online, servidor. Aí que eu descobri. E aí, quem já sabe a resposta aí? Alt Tab. Vamos ver aqui uma por uma? Ó, qual atalho de teclado pode ser usado no Windows 10 para percorrer ciclicamente os aplicativos em execução? Tecla com logotipo do Windows mais Tab. O que é esse atalho aqui? É o quê? Visão de tarefas. O que o visão de tarefas faz? Primeiro, ele mostra os aplicativos em execução e ele permite alternar entre as áreas de trabalho virtuais. Beleza? Então, olha só. O Windows Tab. É que meu computador está um pouco lento. Aí ele vai listar aqui, ó, os aplicativos em execução, aqui no meio. E lá em cima ele tem a opção para você alternar e também criar novas áreas de trabalho. Áreas de trabalho virtuais, tá? Beleza? Então não é a primeira. Alt mais tecla para cima. Se eu apertar Alt mais tecla para cima, ele não vai fazer nada. Se eu apertar o outro Alt do lado direito, aquele Alt que ele vem com uma inscriçãozinha Alt GR, né? Alt Ground, sei lá como é que fala, né? Se você pressionar ele e apertar qualquer uma das setas, aqui no meu computador, aqui ó, ele vai inverter a tela, tá? Beleza? Então não é também. Tecla com logotipo do Windows mais tecla M. Tecla mais M vai minimizar, tá? Então é o atalho para minimizar. Windows M vai minimizar. Alt Tab, no caso aqui é o nosso gabarito, né? Alt Tab, e se você pressionar o Alt e pressionando várias vezes a tecla Tab, você vai conseguir alternar entre os programas em execução. Beleza? Então é o que ele falou, ó, ciclicamente, né? Já adianto para vocês, tem uma outra questão que fala sobre isso também, a gente já vai falar aqui agora. Se eu quiser voltar, por exemplo, aqui, ó, eu tô em aula 1 ali, eu quero ir lá para questões de concurso, que é a primeira aba lá, essa primeira aqui. Como é que eu posso fazer? Eu pressiono junto com a tecla Alt, a tecla Shift, e aí eu pressiono o Tab, ó, o que ele faz? Ele volta. Conseguem ver lá? Ó, ele volta. Então, se eu continuar pressionando o Alt Tab, ele vai para frente até o final, depois ele volta para o primeiro. Se eu quiser voltar, pressiono o Shift e ele volta para o anterior. Ele vai ao contrário. Beleza? Então, o nosso gabarito aqui é Alt Tab. Vou prosseguir. Ó, olha a banca. Banca Seis Gran Rio, Banco da Amazônia, questão de 2018. Vamos lá. 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Qualquer aula 3, né? Aula 03. Aula 03.
Pronto? Vamos lá. Na empresa onde o indivíduo trabalha, vários funcionários compartilham o mesmo computador rodando o Windows 10 em português. Um desses funcionários precisa usar o computador desse indivíduo, mas este não quer fechar os programas e arquivos com os quais está trabalhando no momento. Que opção esse indivíduo deve escolher para resolver a situação? Letra A, né? Trocar o usuário. Beleza. Vamos dar uma pincelada rápida aqui sobre as outras opções? Então, trocar o usuário vai permitir que o outro usuário acesse o computador. Bloquear. O que bloquear faz? E quando eu vou utilizar? O mesmo usuário. Vai bloquear a tela e o mesmo usuário vai acessar de novo. Isso, ele vai permitir que você saia e seu computador vai estar na tela de login, né? Isso é o bloquear. Qual que é o atalho do bloquear? Windows mais tecla L, tá? Então, Windows L é o atalho para bloquear. Beleza? Suspender. O que suspender faz? Aqui a gente tem, ó, suspender, desligar e hibernar. Qual que é a diferença entre esses três? Vamos lá. O que o desligar faz? Todo mundo sabe. Vai desligar o computador. Você vai lá, né, corta toda a alimentação do computador. Ele vai encerrar tudo que tiver aberto, ele encerra, fecha. Se tiver um documento aberto sem salvar, ele vai pedir para você salvar ou ignorar, né? E aí se você ignorar, ele vai fechar sem salvar. Beleza? Então esse aqui é o desligar. E qual que é a diferença entre suspender e hibernar? Quem é que sabe? Hibernar, ele vai salvar tudo que você está fazendo no HD e ele vai desligar, basicamente desligar. Na hora que você ligar de novo, ele vai pegar de onde você parou. Deixa bem em stand-by, né? O hibernar deixa em stand-by. Isso, é basicamente o que o colega falou aqui também. O hibernar, ele vai economizar mais energia, tá? Essa que é a diferença. O suspender e o hibernar, eles vão fazer basicamente a mesma coisa. Ele vai colocar o seu computador no modo de espera, para economizar a bateria. Então desliga vídeo, desliga algumas funções ali. A diferença é que o hibernar, ele desliga mais recursos do que o suspender. Vamos imaginar aqui, ó, que o suspender é eu só fechar o meu notebook aqui. Eu fechei meu notebook e ele suspendeu. Na hora que eu abrir ele de novo, pum, já vai aparecer tudo de novo para mim ali, tá? Ou no caso de um desktop, quando você mexer o mouse, quando você apertar uma tecla, ele já volta tudo. Isso é o suspender. No caso do hibernar, ele também vai manter os seus programas, arquivos abertos ali, só que a diferença principal é que ele economiza mais energia. Então ele vai desligar toda a máquina mesmo. Beleza? No nosso caso aqui o gabarito é a letra A aqui, trocar o usuário. Ó, mais uma aqui da banca Sears Gran Hill. Esse aqui é do Linux, tá? Vamos lá. Ele quer saber o comando fim de barra menos name asterisco. 2 minutos aí para vocês pensarem. Eu já vou fazer a introdução do Linux aí.
Pronto? O que vocês marcaram aí? Letra E. Vamos ver aqui um por um. Qual é o nome do comando aqui que ele está buscando? O comando é o comando find, né? O que isso aqui significa? Ao pé da letra? Encontrar, né? Buscar, qualquer coisa nesse sentido aí, né? Pode ser listar? Pode ser, né? Não, pode ser listar, depende de como ele coloca, né? É porque listar, normalmente a gente vai atribuir ao comando ls, né? Então ls é o listar, mas beleza, vamos deixar quieto. Ele coloca aqui, ó, menos name. O que significa menos name? Significa que ele vai buscar pelo nome, né? E o asterisco, o que asterisco quer dizer mesmo, que eu falei para vocês? Tudo, né? Então, ó, encontrar o arquivo asterisco no diretório raiz? Não, a gente já viu que não pode ter um arquivo com nome asterisco. Listar os atributos dos arquivos e das pastas no diretório raiz, com exceção dos nomes dos arquivos. Listar apenas os arquivos e as pastas no diretório raiz. Se eu quisesse listar apenas os arquivos e pasta, eu utilizaria o comando ls, né? Listar apenas os arquivos no diretório raiz também não é. Então ficou aqui letra E, né? Recursivamente, listar todas as pastas e arquivos visíveis ao usuário a partir do diretório raiz. Beleza? Mais uma aqui, ó. Sesgran Hill, hein? Mais 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Vamos, rapidão, antes de entrar nessa questão, vamos falar um pouquinho sobre o Linux, fazer uma revisãozinha rápida. Que a gente já fez 2 questões aqui, eu achei que ia ter menos. Fiz 2 questões aí já direto de Linux. O nome Linux, ele na verdade ele é um nome que a gente deixou como Linux, mas o nome correto, ele é GNU Linux. Tá? Então GNU Linux, o que é isso aqui? Vocês vão lembrar de sistema operacional. Então o GNU Linux ele é um sistema operacional que tem aquelas mesmas características que a gente viu do Windows. Então ele é um sistema operacional multi-usuário, multitarefa, o que mais? Preemptivo, né? Então, todas aquelas características que a gente viu, o sistema Linux também tem. Um outro ponto importante, ele é do tipo software livre, né? Tipo software livre. O que software livre remete pra gente? Lembra que a gente falou? Software livre segue as diretrizes qual que é o nome lá da licença? GPL. O que significa GPL? Licença Pública Geral. Né? Então, licença. Agora deu um momento de burrice aqui. Licença pública geral, né? O que significa que a licença pública geral? Ela tem que atender 4 requisitos. Quais são esses 4 requisitos? Quem lembra aí? Qualquer finalidade. Liberdade,
código-fonte dela tem que ser aberto. Liberdade para a utilização. Liberdade para utilizar para qualquer finalidade. O que mais? Código-fonte tem que ser aberto. Código-fonte aberto. O que mais? A distribuição tem que ser livre. Tem mais uma. O estudo dela tem que estar sempre, né? Já vai estar aqui. Qual que tá faltando? Tá faltando uma aí. Isso aí já entra ali, né? Distribuição livre. Pega aqui certinho. Vou falar besteira. O computador tá lento, galera. Pensando aí. Deixa ele pensando aí, enquanto a gente vai lembrando dos outros requisitos. Tá faltando um aqui. A gente já vai pegar ali. Eu vou tá abrindo a apostila aqui para pegar certinho o nome. Então, um detalhe importante. O código-fonte é aberto. O que significa o código-fonte aberto? Significa que qualquer pessoa pode criar suas próprias distribuições. E aí vem um nomezinho que a gente vai associar aqui ao Linux, né? Que ele é... Vou botar aqui, distro, né? Distro é abreviação para distribuição. A gente tem vários exemplos. Qual que é o exemplo que vai cair na prova de vocês? Isso, né? Então o SUSE, ele é uma distribuição Linux, beleza? Distribuição Linux significa que ele segue todos esses requisitos aqui. Vamos lá. Aqui ele tem a opção para a gente atuar em modo gráfico ou linha de comando. O que significa linha de comando? É aquela telinha preta, né? Que a gente vai chamar de terminal, beleza? No caso, quando ele é só linha de comando, a única visão que aparece é a visão do terminal, você não vê mais nada, beleza? Normalmente o que cai nas provas é isso aqui, tá? Se você observar as questões aí que caem, uma ou outra questão teórica e no mais ali são comandos. Ele vai perguntar ali o que os comandos fazem. Não é mito não, é verdade. Não é que estraga o computador mais rápido. Pensa o seguinte, o computador, o computador normal, esse computador pessoal, ele não foi feito para ficar ligado direto. Se você utiliza ele direto, você está desgastando as peças sem utilizar, entendeu? É verdade. A memória está sendo utilizada, mesmo que minimamente, né? Mas está sendo utilizado, tá gastando sim. E um detalhe, ele fica lento, tá? Quando você mantém o seu computador ligado por vários dias, mesmo que ele deixe hibernar, no meu caso aqui, minha esposa só fecha o notebook, né? Lá e deixa o pau torando aqui.
o que acontece é que ele vai enchendo o espaço de memória, né? Então a memória dele vai ficando cheia, ele não despeja aquilo nunca. Aí quando você quer usar, tá lento. Os arquivos temporários também, ele não esvazia. Tudo isso daí é importante para sensação de rapidez aí do computador. É, tudo. Ó a lerdeza. E é 1.5, hein? Eu acho que são 6, cara. Assim. Nossa. Ó, diretrizes. Cadê? Esse aqui não é que foi pra vocês, tá? Aqui, ó. Então essas 4 aqui eu quero que vocês anotem, ó. Liberdade de executar para qualquer propósito. Liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo às suas necessidades, ou seja, acesso ao código-fonte aberto. Liberdade de redistribuir cópias de modo que seja possível ajudar outras pessoas, que no caso é o que a gente falou ali, né, distribuição livre. E liberdade para aperfeiçoar o programa e liberar suas modificações para a comunidade. Pessoal, via de regra, o Linux ele é gratuito, tá? Ó, vou botar aqui, ó, até um quadrado aqui, porque isso aqui é regra. Qual que é a exceção? A exceção são aquelas distribuições que vão cobrar por ela. Pode ser cobrado? Pode, a gente já viu que pode, né? Inclusive, a distribuição que vai cair na prova de vocês é uma versão paga, né? Uma distribuição paga. Beleza? Por que pode ser pago? Porque a única coisa que a GPL ela cobra é que esses 4 requisitos sejam atendidos. Se os 4 requisitos forem atendidos, tá safo, ela pode cobrar pela distribuição. Tá? Então, lembrando, ó, essas 4 aqui, ó, vocês têm que anotar, que isso é importante. 4 liberdades da licença pública geral. Nossa, aqui tá muito lento. Vamos voltar aqui. Aí a gente falou sobre o comando find, né? Vamos ver se eu consigo aplicar ele aqui para vocês. Dá para ajudar ainda. Abre uma máquina virtual com 3 GB de memória ainda, né? Para piorar tudo. Tava find menos name. Não, era barra, né? Find barra. Pô, eu não vou conseguir, cara. Não acredito. É que tá desconfigurado o teclado. Aqui. É essa barra ou é a outra barra? Puta, acho que é a outra, hein? É a outra. Aqui. Find menos name, aí tá assim, né? É, comando não encontrado. Ué, não tem esse comando no Ubuntu? Putz. Ah, aqui, ó. 10 horas aqui fazendo isso, né? Então, ele está listando. O que ele está fazendo aqui? Ele está recursivamente listando tudo, né, pelo nome. Então, ele está indo a partir do diretório barra, ele está entrando em todos os outros diretórios e listando todos os arquivos. Beleza? E organizando isso tudo pelo nome.
Beleza? O que eu apertei aqui para ele cancelar? Eu apertei... Oi? Não, eu pressionei a tecla Ctrl C, tá? A tecla Ctrl C no terminal, ela cancela a execução de um programa, tá? No caso aqui do terminal, né? De um comando aqui no terminal. Então, ó, a gente já viu aqui que o comando find -name, né? Recursivamente lista todas as pastas e arquivos visíveis. Essa palavrinha recursivamente, o que significa para vocês? Como? Repetidamente, pode ser, tá? Recursivamente, pessoal, é uma palavra que a gente usa muito isso em programação. O pessoal que é da área de TI aí conhece bastante. Significa o seguinte: eu tenho aqui, ó, o diretório barra. Digamos que dentro do diretório barra eu tenho um outro lá que vai ser, sei lá, barra home, por exemplo, né? Que é um outro diretório. Aí dentro do diretório barra home eu tenho home, aí eu tenho Alexandre, por exemplo, né? Significa o quê? Eu vou listar todo mundo que está aqui primeiro, depois eu vou entrar nesse cara aqui, vou listar todo mundo que está aqui também, depois eu vou entrar nesse aqui, vou listar todo mundo que está aqui, e assim até acabar todo mundo que está no primeiro. Aí eu vou entrar no segundo, que é, sei lá, barra var. Aí eu vou entrar lá no barra var, também a mesma coisa, vou listar todo mundo que está lá no raiz, depois todo mundo que está na outra pasta, e assim sucessivamente, tá? Se eu tiver uma outra pasta aqui, sei lá, barra 1, por exemplo, vai entrar no 1 também, e aí vai. Ele lista tudo, tá? Ele repete o comando até ele chegar no último arquivo da última pasta, beleza? Aí aqui o próximo aqui. Ele está falando para criar um link, né? Então, ele quer copiar, vamos lá. Que comando deve usar um usuário Linux para criar no diretório em que está um link simbólico com o nome file1 para um arquivo file2 que está no subdiretório etc variado. Então ele quer criar ali link file1 que está no diretório etc variado. Acho que é esse aqui, tá? O gabarito. Deixa eu só confirmar aqui. Tá lento aqui, mas eu acho que é esse aqui, tá? Letra B, tá? Deixa eu ver aqui. Link -S. O comando... Letra B, né? D? LN-S. Eu sabia que era -S, mas não lembrava o que era. Então, olha só. Fiquei na dúvida entre essas duas mesmo. No caso aqui, ó, eu tenho no diretório atual, eu vou criar um link simbólico. Esse -S significa simbólico, tá? Então, link simbólico no diretório atual. E qual arquivo que eu vou copiar? etc variado file2, tá? No caso aqui, o nome do arquivo é file2 e file1 é o novo nome do arquivo que eu vou dar. Deixa eu ver se eu consigo aplicar isso aqui. Peraí.
Olha só, lembra que eu falei para vocês que o Linux ele é case sensitive? Ó, eu criei duas pastas, uma com A minúsculo, outra com A maiúsculo, no mesmo diretório. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui não pode ser feito no Windows? Então no Linux pode, ó. Porque o Linux ele interpreta que isso aqui é uma pasta diferente dessa aqui. Vamos voltar aqui. Então eu tenho que entrar no diretório home, né? Beleza. Então, ln-s Onde é que tava lá? Então, olha só. Eu executei o comando lá que a gente viu no exercício. Então, ó, ln-s. O que eu fiz aqui? O que é esse ponto, ponto, barra? O que significa ponto, ponto, barra? Quem lembra? Isso, eu estou voltando no diretório anterior, tá? Vamos aqui. Eu quero copiar. Ó, tô aqui no meu home. Se eu der um ls, o que o ls faz mesmo? Lista tudo do diretório atual, né? Então, beleza, eu dei um comando ls, ele listou para mim aqui. Que eu tenho as pastas desktop, documentos, download, não sei o quê. Eu quero entrar na pasta documentos. Então, qual o comando que eu vou usar? cd, isso. Então, entrei dentro do diretório documentos, dei um ls de novo. Lá dentro eu tenho uma pasta chamada Alexandre e um arquivo chamado file2. Eu quero criar um link simbólico. Do arquivo file2 dentro da pasta Alexandre, tá? Então, eu vou entrar na pasta Alexandre. Pronto. Eu apaguei, ó, rm file1, quer dizer que eu apaguei file1, beleza? Só pra gente fazer de novo aqui. Então, ó, eu quero criar um link simbólico do arquivo file2, que está lá na pasta documentos, dentro do diretório atual, que é o diretório Alexandre. Então, o que eu vou fazer? O comando ln-s. Aí eu quero copiar qual arquivo? Arquivo file2. Onde que o arquivo file2 está? Ele está no diretório documentos. Está dentro de documentos. E o nome do arquivo, file2. E aí eu coloco o nome do arquivo que eu quero. Eu quero que ele se chame file1. Beleza? Então, se eu der Enter aqui, ó, agora eu vou dar o comando ls, ele listou para mim, ó, o arquivo que eu acabei de criar, chamado file1. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente acabou de fazer referente ao exercício. Então, gabarito aí, letra D. Ó, Sage Gran Hill de novo, hein? Vamos lá. 3 minutinhos aí para vocês pensarem sobre essa. Essa a gente já fez, hein? Fez? Fez. Não sei se foi com a turma de vocês, mas já fez.
Mas essa aqui, ele significa o que mesmo? Simbólico. Simbólico. Tá. Pronto? Podemos? Vamos lá. Vamos ler primeiro aqui, né? Se o usuário tem duas pastas em uma mesma partição de um disco rígido de um computador rodando Windows 10 em português, o que acontece se esse usuário, utilizando o botão esquerdo do mouse, arrasta uma pasta sobre a outra? Vamos lá, vocês aí, antes de eu ler aqui, o que acontece? O que vocês marcaram? Letra C, o que é? A pasta arrastada e todo o seu conteúdo são movidos para outra pasta e deixam de existir na localização original. Isso mesmo. Então vamos lá, vamos criar esse exemplo aqui. Então, ó, estou aqui dentro da fita 6 Gran Rio, né? Banco do Brasil. Criei uma nova pasta aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dos ícones aqui para vocês enxergarem. Então, ó, eu tenho uma pasta aqui. Vou chamar de teste 1. E eu vou criar uma outra pasta chamada de teste 2, tá? Dentro de teste 2, eu vou criar um arquivo. Vou criar um arquivo de texto aqui, ó. Só para exemplo. Exemplo. Pronto. Então, ó, a gente volta agora lá pro diretório anterior. Então, teste 2 tem um arquivo, teste 1 não tem nada. Ele está falando que se eu arrastar isso aqui para cá, o que acontece? É isso que ele está falando. Olha só, ele já até deu pra gente ali a resposta, né? Olha o que está aparecendo ali no cursor. Mover. O que significa a palavra mover? Isso significa que eu vou mudar o local de existência dela. Ela não vai mais existir no diretório atual, ó, sumiu daqui, né? Ela foi movida, ela não está mais ali. E agora ela está aqui dentro com todo o conteúdo dela. Beleza? O que aconteceria se eu pressionasse agora Ctrl Z aqui? Olha só. Então, Ctrl Z desfaz a última ação que eu realizei. A última ação não foi copiar, mover aqui o diretório? Então, desfez aqui. Tá. O que acontece se quando eu estiver movendo, eu pressionar a tecla Shift? Então, ó, pressionando a tecla Shift, eu vou arrastar para cá. Então, Shift move. Se eu pressionar a tecla Ctrl copia, tá? Se eu pressionar a tecla Alt, ó, até criou aqui a cópia. Se eu pressionar a tecla Alt, ele cria um atalho, beleza? Anotaram isso aí? Beleza? Então, se está utilizando a tecla Shift, eu vou mover o conteúdo, vou mover tudo para onde eu estiver arrastando. Se eu arrastar e pressionar a tecla Ctrl,
eu vou criar uma cópia. E se eu arrastar pressionando a tecla Alt, eu vou criar um atalho. E o que acontece se ao invés de eu pressionar o botão esquerdo, eu pressionar o botão direito? E aí? Ao invés de eu selecionar e arrastar com o botão esquerdo, eu selecionar e arrastar utilizando o botão direito. Ele vai me dar opções, né? Ó, ele vai me dar opções, ó, copiar aqui, mover para cá, criar atalhos aqui. Beleza? Vamos lá, próxima questão aqui, ó. Banca 6 Gran Rio de novo. Considere a figura a seguir. Essa aqui, ó, 1 minuto para vocês pensarem. A pequena seta no canto inferior indica o quê? Este é um atalho para o arquivo. Isso mesmo. Então, lembrando. Olha só. Eu arrastei utilizando a tecla Alt. Olha só o símbolo que apareceu para mim lá dentro. Esse símbolo aqui, ó, essa seta, indica que é um atalho. E como é que eu faço para criar um atalho do zero? Sem ser dessa maneira. Eu consigo também? Botão direito, novo, olha só, atalho. Se eu clicar aqui, ó, novo atalho, ele vai criar o atalho e vai me perguntar, ó, digite o local do item, eu posso procurar. Ele está lá em bibliotecas. Tá lento. Travou minha máquina. Caraca. O computador não está aguentando. Mas beleza, o que ele vai fazer? Ele vai me perguntar ali, ó, onde que fica o meu arquivo, de onde que ele está. Então, se eu colocar aqui o nome desse arquivo, né, a localização dele, né, selecionar o arquivo, eu venho aqui, ó, ok, pronto, ele vai criar um atalho para aquele item ali. Beleza? Não consegui te ouvir. Uma página da internet, você quer criar um atalho para uma página da internet? Também dá. Vamos ver. Aqui, ó. Beleza? Então aí eu criei um atalho para o Google aqui. Quando eu executar ele aqui, ele vai abrir o meu navegador padrão e vai direcionar para a página que eu criei ali. Beleza? Então, este é um atalho para o arquivo, né? Seis Gran Rio 2018, mais uma aí, ó. Vai lá, 3 minutos para vocês pensarem. Ser usuário do Windows 10
utilizando o Word 2016 em português, desejam que sejam mostradas e fixadas simultaneamente todas as janelas com aplicativos abertos, para depois usar as teclas de direção e assim selecionar o aplicativo que irá utilizar. Para isso, poderá pressionar e soltar a seguinte combinação de teclas. O que ele está falando aqui? Do que ele está falando aqui? O que ele quer fazer? Quer fixar aquele alt tab. Ele não quer isso aqui? Qual? Ele quer mostrar isso aqui, ó. O que eu acabei de fazer aqui? Tá, beleza. Só que aqui, beleza. Ele não me deu essa opção. O que eu acabei de fazer ali foi visão de tarefas. Mas ele não me deu essa opção. Não tem nenhum. Se tivesse visão de tarefas aqui, era o gabarito. Nem sombra de dúvida. Mas ele me deu aqui, ó. Ctrl mais Shift. Ctrl Shift não vai fazer isso. Alt Shift também não vai fazer isso. Alt Shift ESC também não vai fazer isso. Ctrl Shift Tab. Ctrl Shift Tab vai navegar entre as abas do navegador. Olha só. Ctrl Shift Tab navega entre as abas do navegador. Não é o que eu quero também. O outro é Ctrl Alt Tab. Lembra que eu falei para vocês que Alt Tab, ele vai listar para mim isso aqui? Se eu pressionar agora, desculpa, Shift Tab, tá? Ctrl Alt Tab vai navegar ali entre as abas, né? Alt Shift Tab é a opção que ele vai me dar para eu navegar entre os programas em execução, beleza? Então, ele nem dá essa opção também, né? Mas ele fala que ele só quer Ctrl Alt Tab. Não, pô. Ele fala que não precisa ficar pressionando aqui só. Então, mas se eu não preciso pressionar, seria Alt Tab só, pô. Não tem essa opção. Calma aí, vamos ver. Ctrl mais Shift. Ctrl Shift não é. Alt Shift também não é. Alt Shift ESC. O Ctrl Alt Tab vai fazer a mesma coisa que aqui na tarefa, né? Mais ou menos. É, Ctrl Alt Tab mesmo. É isso mesmo, Ctrl Alt Tab. É porque o Ctrl Alt Tab, na verdade o Ctrl tá fazendo nada aqui, né? É Alt Tab o certo, tá? É que Ctrl Alt Tab ele vai para frente e Shift Alt Tab ele vai para trás. Mas questão bem... Ah, tá, já sei qual que é a diferença. Se você pressiona isso, se você pressiona o Ctrl, ele fica fixo. Se você pressionar o Alt Tab e soltar, ele já vai navegar entre eles ali e pronto. Com o Ctrl ele vai ficar fixo, tá? É isso mesmo. Então, Ctrl Alt Tab aqui é o gabarito. Olha a banca. O que a gente acabou de ver aqui? Isso aqui é uma besteira, um detalhe, uma coisa que pouca gente vai saber isso aqui, vai lembrar disso aqui, tá? Mas quem utiliza mesmo com frequência. Então a banca, pessoal, ela não quer o seu bem, a banca ela quer o seu mal, ela quer que você erre, ela vai pegar um detalhe ali, uma coisa boba para derrubar vocês. Por isso tem que prestar bastante atenção, responder as questões com bastante cautela, tá? Mais uma aqui da Cis Gran Rio. Vamos lá. 2 minutos aí para vocês pensarem. Vamos lá. Após abrir o painel de controle, qual item deve ser executado para que se possa, sem ter de navegar por itens ou diálogos intermediários, acionar o diálogo que contém informações sobre o processador em uso, a quantidade de memória principal instalada e sobre a edição do Windows em uso. Obrigado. E aí, o que vocês marcaram? Letra E, sistema, né? Vamos ver aqui. Vou abrir o painel de controle.
Se meu computador deixar. Está muito lento. Painel de controle, menu sistema, né, que ele fala ali. Então eu vou pressionar sistema aqui. Ele vai abrir uma outra tela para mim. Vai mostrar aqui. É 4 GB a memória. Então ele vai listar para mim aqui, ó, as informações do meu sistema. Então eu tenho aqui o sistema Windows 10 Pro, né, o processador, a quantidade de memória que eu tenho, qual o tipo de sistema operacional que eu estou usando e tudo mais. Qual é o atalho para acessar essa tela aqui? Windows Z. Qual? Windows Z. Não. O Windows Pause, tá? É que aqui na minha máquina não tem aqui. Você abre meu computador. Isso, o Windows Z vai abrir explorador de arquivos. Coloquei aqui para vocês alguns atalhos, ó. O que o Windows D faz? Quem que sabe aí? Esse aqui, ó. Isso, mostra a área de trabalho. Windows L. Bloqueia a máquina. Windows Z. Retorna. Deixa que a gente faz, né? Windows Z. Ah, não. Eu coloquei mais um ali para vocês, que a gente acabou de ver, que abre aquela tela ali, ó. O Windows Pause, abre o menu Sistema. Tá? Então acaba que abre aquela janela de executar é o Windows R, né? Isso, o Windows R é o executar. Windows R. Beleza, pessoal? Podemos prosseguir? Então aqui a gente já viu que é sistema. Uma outra, Sage Gran Hill, mais 2 minutos aí para vocês pensarem. Então ele dá pra gente aqui, ó, algumas opções, né? O administrador precisa aumentar o grau de segurança do sistema de arquivos no sistema operacional Windows Server. O Windows Server cai na prova de vocês? Cai ou não? Não cai, tá, pessoal? Não cai. A prova de vocês é o Windows 10 e SUSE. Só que eu peguei essa questão aqui por causa de um carinha especificamente. Para possibilitar a criptografia da unidade de disco inteira, é necessário implantar o quê? BitLocker, tá? Bom dia, pessoal, tudo bem? Fico feliz aí por vocês estarem presentes hoje aqui no aula do sábado, né? Quem é da turma Polícia Civil ou da turma básica para concurso federal, as aulas geralmente começam no sábado à tarde, enquanto não houver edital, e depois que tiver edital a gente vai ter todo dia, todo sábado pela manhã a aula. E vocês que são da turma Banco do Brasil, o nosso combinado é de segunda a sexta-feira, aí eventualmente algumas aulas no sábado e no domingo. Excepcionalmente esse sábado e esse domingo são aulas extras. O que significa aula extra? Não vai ter conteúdo oficialmente novo, vai ser reforço de conteúdo. Então já foram ministrados conteúdos aí, e aí a gente vai aprimorar em relação ao exercício. E aí vem um ponto bem importante que a gente precisa em relação ao conhecimento, que é a maturidade. E a maturidade a gente aprende através da repetição e principalmente do erro. Quando a gente vai fazendo o exercício, a gente descobre ou que a gente está errando por desatenção, porque a gente está prestando atenção em outra coisa, ou porque realmente a gente não tem aquele conhecimento em relação ao assunto. Então você tem que ficar atento em relação a essa situação. E aí vem o perigo de às vezes você achar que errou por desatenção, e na verdade você errou por falta de conhecimento. Não por falta de conhecimento no sentido de, eu nunca vi aquele conteúdo, mas sim por falta de conhecimento de, eu não memorizei o conteúdo. Porque uma coisa é, eu já vi o conteúdo, beleza, mas você já memorizou o conteúdo? Porque no dia da prova ele quer saber se você realmente sabe. Por isso que eu bato naquele binômio, certeza e velocidade. Não adianta você sair da prova e falar assim, se eu tivesse estudado um pouquinho mais eu ia bem.
Quando você chega e fala isso para você está se xingando de burro. Por que você está se xingando de burro? Porque se aquela prova estava fácil, você não conseguiu acertar, então qual que é o problema? Ah, eu precisava de mais tempo, e por que você não teve mais tempo? Né? Ou porque você não se planejou, ou porque você realmente não sabia e não quer reconhecer que não sabe. Aí para não ficar mal, você fala assim, não, estava fácil, mas se eu tivesse mais tempo. E qual que é o problema dessa justificativa? É que você fica arranjando desculpa para falta de planejamento, para falta de reconhecimento da capacidade de memorização. Então muito cuidado, pessoal, com aquela situação. Ah, esse conteúdo eu já vi. Não interessa se você já viu, interessa se você já memorizou o conteúdo. Então, o que importa no dia da prova é se você memorizou ou não. Então, eu quero chamar a atenção em relação a isso. Por que eu quero chamar a atenção? Porque a gente precisa de maturidade para reconhecer esse nosso erro. E a gente vai evoluindo toda vez que a gente olha para si. A partir do momento que eu começo a identificar qual é o meu erro de verdade, eu começo a falar, não, eu preciso aprimorar aqui, eu preciso melhorar aí. E aí, automaticamente, você vai melhorando em todas as disciplinas. E essas aulas extras aqui, qual que é a finalidade? A finalidade é que você faça com calma. Você vê, o professor fala assim, ó, vou dar 1 minuto para você resolver, vou dar 2 minutos para você resolver. Você tem 2 opções nesse momento que ele fala que tem 1 ou 2 minutos para resolver. Ou você realmente incorpora isso e pensa que é um dia de prova e começa a trabalhar, ou você resolve meia boca, começa a pensar em outra coisa, começa a relaxar. Você tem que lembrar que nesse momento que o professor fala, você tem 2 minutos, é você correndo contra o tempo. E é realmente encarando aquilo ali. Ah, terminou os 2 minutos, quer dizer, terminei a questão, já tenho certeza, sobrou tempo, já vai para outra. Não espera o professor falar assim, não, vamos ir para... Sempre vai avançando. Quando o professor chamar a atenção no sentido de vamos resolver a questão, aí você resolve. E aí vem a parte de metodologia de aprendizagem, fixação de conteúdo. Como que eu fixo conteúdo? Repetindo de diversas formas. Quando você fez a questão, beleza, você já memorizou naquele exato momento. Mas você tem certeza do seu conhecimento? O professor perguntou? Fala. Ah, eu tenho vergonha. Beleza, mas no dia da prova você vai errar. Por quê? Porque quando você escuta a sua voz, você fala, pô, ou você ganha certeza em relação ao conteúdo, ou você reconhece que errou. Tem vezes que na hora que você abre a boca, você fala, puta, falei merda. Por que vocês? Porque você ouviu sua voz, você sabe, então você precisa dessas técnicas para aprendizar, para fixar o conteúdo, são técnicas de aprendizagem. Então eu preciso que você amadureça. Através dessa maturidade, você vai melhorando o seu resultado. Caso contrário, qual que é a consequência? Principalmente vocês da turma bancos, vão pagar juros. Qual que é o juro? Esperar o próximo concurso. Ah, eu estou me preparando para o próximo concurso. Não, não se prepara para o próximo concurso, se prepara para o concurso de hoje. Você se preparando para o concurso de hoje, a intenção é passar nesse. Se não der certo, você vai e tenta outros. Todos os professores que estão aqui já passaram em concurso e todos já quebraram a cara em concurso, mas todos foram adquirindo a maturidade. Cabe a vocês se inspirarem, de repente verificarem qual foram os erros do professor para não cometer, falar, pô, o professor cometeu aquele erro, eu não vou cometer aquele erro, e avançar muito mais rápido que o professor. Ou você repete o erro do professor, ou pior, nem repete o erro do professor, fica ignorando o que o professor fala, e aí vai repetindo, e aí fica um tempão aí, sem resultado nenhum. Então, qual que é a finalidade em si da nossa conversa? É que você preste atenção em relação a qual a finalidade da aula extra. É que você ganhe maturidade em relação a resolver exercício. Então vocês vão ter 3 horas, estão tendo 3 horas de exercício de informática. Amanhã, domingo, uma mudança de cultura para quem nunca estudou no domingo, num cursinho, né? Então estão vindo aqui para um cursinho no domingo para estudar, vão ter 3 horas de administração. A administração é minha matéria pesada. A administração eu não gosto, não interessa, né? O que interessa é que você memorize o conteúdo. Qual que é a finalidade de você memorizar no menor tempo possível? É que você vai se livrar da disciplina o mais rápido possível. Todo aluno tem uma disciplina que odeia. Eu tenho as minhas disciplinas que eu odeio. O que você faz com isso? Você fica amigo da disciplina. Por quê? Porque você se livra logo dessa disciplina e não estudar nunca mais. Então você tem 2 opções. Ou você incorpora essas aulas extras e realmente foca, né? E a mesma coisa você puxa a metodologia para casa, ou você vai sempre ficando aí fazendo cursos. E o que a gente quer, eu sempre deixo bem claro, é que vocês sumam daqui. Como que eu quero que vocês sumam daqui? Aprovado. Eu quero que vocês saiam daqui aprovados. Porra, eu passei. Quem me ajudou? A família Fita.
A família Fita me ajudou a alcançar o objetivo. Não quero nem tocar mais lá no final de semana, não quero nem aparecer. Essa é a finalidade. Vocês enjoem daqui para não aparecer, mas saem aprovados. Beleza? Então, lembrete, nós temos 2 saídas, vou pedir a colaboração de vocês. Quem for conversar, desça as escadas, lembre-se, né, de utilizar máscara quando conversar. E hoje só temos chá, tá bom? Chá e água. Então, um em cada garrafa. Valeu, obrigado, pessoal.